Fala, turma, professor Fábio na carrarada. Nós vamos fazer a correção hoje da prova de cabos 2023, prova da banca FGV. Nós vamos fazer a parte de direito, deixar pública aberta aqui no YouTube, a parte de normas internas, que são normas específicas da Polícia Militar, somente para aqueles inscritos no Telegram. Daqui a pouco nós passamos direitinho como acessar essa parte. Vamos primeiro resolver a parte de direito? Então, olha só. A questão 31 ela traz o seguinte: suponha que no interior de uma aeronave privada brasileira, mas está a serviço do governo brasileiro, foi cometido um delito de furto quando esta aeronave estava localizada em aeroporto de um país estrangeiro. Nesse caso, de acordo com o nosso Código Penal, o que é correto afirmar? Então, o correto afirmar, conforme o nosso Código Penal, como nós vimos nas aulas da plataforma e também na revisão, a correta é a Bravo. Pode ser aplicada a lei penal brasileira por serem consideradas como extensão do território nacional as aeronaves brasileiras, ainda que privadas, mas desde que a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, mesmo estando em aeroporto de país estrangeiro. É o território nacional por extensão, tá? Agora, o que está errado na alfa? A alfa ela diz que, pelo princípio da territorialidade, deve ser aplicada apenas a lei penal estrangeira, uma vez que a aeronave privada. Não, ela está a serviço do governo brasileiro. Na Charlie diz que, pelo princípio da extraterritorialidade da lei penal brasileira, a lei penal brasileira poderá ser aplicada ao delito cometido no interior de aeronave privada brasileira a serviço do governo estrangeiro, mas desde que haja requerimento do ministro da Justiça. Não precisa, porque não é caso de extraterritorialidade, assim como na Delta, que não precisa de requerimento do ministro das Relações Exteriores. Por quê? Tanto a Charlie quanto a Delta dizem que é caso do princípio da extraterritorialidade. Não. O princípio é territorialidade e a aeronave pública ou a aeronave privada a serviço público são extensões do território nacional onde quer que estejam. Tá certo? Então, é o princípio da territorialidade, levando em conta o território nacional por extensão. Tá certo? Conforme nós vimos na aula, né? Aqui, ó, o que é território nacional? O território geográfico, né? Solo, rios, mar territorial, espaço aéreo. E também é território nacional, território por extensão. Olha lá, né? Novas embarcações brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. O princípio da territorialidade aplica-se à lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras internacionais, ao crime cometido no território nacional, e aquela aeronave privada, porém em serviço público no aeroporto de outro país, é território nacional por extensão. 32. Sobre as excludentes de licitude reconhecidas pelo direito penal brasileiro, é correto afirmar o quê? Que nós insistimos muito em aula, não é a Charlie? Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo deve, não é? Então, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, como por exemplo o policial militar, ele não pode alegar estado de necessidade. Pode alegar legítima defesa, pode alegar estrito cumprimento de dever legal, não é? Mas estado de necessidade não. O que está errado na alfa? Ele fala assim: legítima defesa, ok. Estado de necessidade, ok. Estrito cumprimento, exercício regular, ok. São excludentes expressas no Código Penal. O consentimento do ofendido não é considerado expresso, né? A doutrina que diz ali que o consentimento do ofendido é uma causa excludente de ilicitude prevista, não prevista no Código Penal, mas a doutrina assim considera, né? A Bravo, dentre todas as excludentes de ilicitude, o excesso punível somente é previsto para a legítima defesa? Não. O excesso punível, gente, ele atinge todas as excludentes, não só a legítima defesa, conforme vimos também. A Delta configura-se legítima defesa quando a gente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito próprio? Ok. Só que aí continua o erro, né? Quando visa repelir injusta agressão a terceiros, aí é estado de necessidade? Não. Continua sendo legítima defesa de terceiros, só que agora de terceiros e não legítima defesa própria, porque é repelir a agressão injusta. Então, não desnatura, sendo agressão injusta contra terceiro, a legítima defesa. O estado de necessidade, ele vai ocorrer em perigo, tá? Perigo atual conforme a lei.
Então vamos registrar aqui os erros, né? 33. O Paulo, pai de Joaquim e Diana, todas as vezes em que tem ciência que a sua filha chegou em casa após as 22, agride fisicamente a Ana. O mesmo não ocorre em relação ao filho com o Joaquim, que é o outro filho, o pai é compreensivo, machismo, né? Certo dia, o Paulo extrapola nas agressões físicas e mata a Ana. Cumpre destacar que Paulo não reside no mesmo local que seus filhos, já que desde pequenos moram com a avó materna. Então, sobre a situação narrada, é correto afirmar o que? A alfa, o Paulo cometeu homicídio qualificado contra sua filha Ana na modalidade de feminicídio. Notem que são duas circunstâncias de feminicídio, ou a questão da violência doméstica familiar, que vai envolver coabitação, ou independente de coabitação, relação íntima de afeto, ou então, independente de relação íntima de afeto e de coabitação, parentesco. Então você tem ali com o Paulo, pai da Ana, a relação de parentesco independente de coabitação, independente de relação íntima de afeto. Tá? E a outra causa de feminicídio é o menosprezo à condição de mulher. Tá? Então, configura aqui o feminicídio tranquilo. A Bravo está errado porque diz que o Paulo cometeu homicídio por motivo fútil. Não, não foi motivo fútil. Foi sim feminicídio, é uma qualificadora específica, né? Porque foi no âmbito da violência doméstica, na parte de relação de parentesco, tá? Coabitação é uma outra característica do feminicídio, que não aplica nesse caso, mas nesse caso aplica a condição de violência doméstica familiar pelo parentesco, tá? São causas que são separadas. Charlie, no caso mencionado, somente seria possível a tipificação da conduta como feminicídio caso a vítima tivesse relação afetiva? Não. Ou é relação afetiva, ou é coabitação, ou é parentesco, tá bom? Não precisam ser as três juntas. E bravo, nos termos do Código Penal, para a configuração do feminicídio, basta a constatação de o agente ser homem e a vítima ser mulher? Claro que não, gente. Tem que ter ou as três circunstâncias, uma das três circunstâncias da violência doméstica ou familiar contra a mulher, ou então o menosprezo à condição de mulher, tá? Não basta que o agente seja homem e a vítima seja mulher para que se configure o feminicídio. Próxima, essa trata sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, 1948, e traz três afirmativas, não é? Três assertivas e quer saber quais delas são falsas ou verdadeiras. Então veja primeiro, o casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Ok, tranquilo, isso está certo. Casamento somente com consentimento livre e pleno dos nubentes. Só que aí continua, né? A Declaração Universal veda a prática de poligamia? Não veda, gente. Tem culturas que aceitam e tudo bem, isso é uma questão cultural, tá? Então essa já é falsa. A segunda, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitui um delito perante o direito nacional ou internacional. Sim, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Nem haverá pena sem prévia combinação legal certinha. Então a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. E a última, a terceira, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ou seja, todo ser humano que está sendo perseguido pode ter asilo em outros países, a não ser que a perseguição seja legítima e motivada por crime comum. Agora, crime político vai gerar o direito de asilo, de modo que a brava é a correta, a primeira falsa, a segunda e terceira verdadeiras. 35. Acerca dos crimes de preconceito de raça ou de cor previstos na Lei 7716 de 89. Qual é a correta aqui? A correta é alfa. Se o crime de induzir preconceito de raça for cometido pelos meios de comunicação social, uma medida possível será de combate ao preconceito é a interdição das respectivas mensagens na rede mundial de computadores. Foi uma inclusão feita na lei de racismo em 2010 que traz essa possibilidade, não é? A Bravo ela está totalmente errada porque ela fala que na lei de crimes raciais
os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor ou etnia, e não prevê o preconceito de religião ou procedência nacional. São, sim, abarcados pela lei de crimes raciais. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Charlie, constitui efeito automático da condenação à perda de cargo ou função para o servidor? Não, gente, não é automático. Só na tortura que é automática, né? Condenou, automaticamente tem esse efeito. Aqui na lei de racismo, o juiz precisa motivar. O D mais correto é a delta, conduta de veicular símbolos que usem a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo não constitui crime? Constitui sim crime da lei racial, né? A liberdade de expressão constitucional não abarca atos criminosos, tá? Conforme a gente estudou no artigo 5º na lei de crimes raciais. Próxima, nos termos da lei 945597, que define os crimes de tortura, quando um agente policial submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça intenso, sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo, é possível afirmar o quê? É possível afirmar, Charlie, que a condenação acarretará a perda do cargo, função em emprego público e interdição do exercício de cargos públicos, empregos ou funções pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, notem que na questão anterior, trazem também a perda do cargo como efeito da condenação criminal, só que na lei de racismo precisa motivar, não é automático. Já na lei de tortura é automática a perda do cargo. Condenou a PPL, pena privativa de liberdade, automaticamente já está com a perda do cargo. Lembra, por favor, que a tortura é crime comum, tanto que existe causa de aumento de pena para o servidor público que comete a tortura, tá? Então qualquer pessoa pode cometer a tortura, em regra, né, na grande parte dos crimes de tortura. Um ladrão, por exemplo, pode torturar o outro, que não quer dizer onde está o proveito do crime, por exemplo. Agora, essa tortura-castigo, ela realmente é uma tortura própria, crime próprio, na sujeição ativa. Por quê? Só comete quem detém a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima que está sendo torturada. Nas demais hipóteses de tortura, gente, trata-se de crime comum, qualquer pessoa pode cometer. Então, olha só, a Alfa diz que não tem previsão de punição legal para quem se omite em face da tortura quando tinha o dever de evitar ou apurar. Sim, é a tortura imprópria ou tortura por omissão, que inclusive a pena é bem branda, né? O legislador ele foi benéfico aí nessa parte do omisso. Bravo, o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e anistia também, né? Então, não prevê a questão da anistia. E a delta, sendo crime cometido por agente policial, aumenta a pena de 1/6 a 1/3 e não de 1/3 até a metade. Então, sobre essa questão que confunde muito, né? Porque tem Constituição, lei de tortura e lei de crimes hediondos, que a tortura é equiparável, né? O 3T, tráfico, terrorismo e tortura, são equiparáveis a crime hediondo. Então, essa parte aqui da graça, da anistia e indulto cabe, lembra lá na aula que eu passei, né? Um quadro comparativo bem completo, né? Do que a Constituição Federal veda na tortura, né, que é inafiançável, igual a lei de tortura, insuscetível de graça e insuscetível de anistia. Tudo certinho, ó. Vê que o indulto aqui não é previsto a vedação ao indulto na Constituição e na lei de tortura, nem na lei de crimes hediondos. Só que a lei de crimes hediondos, ela traz a insuscetibilidade de liberdade provisória, mas já caiu também, né, o STF já declarou que essa parte é inconstitucional. Por isso que está em vermelho aqui. Próxima, nos termos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar o quê? Então, a correta aqui é a delta. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e órgãos judiciais, salvo o prefeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Essa é a correta. O que está errado na Alfa? A Alfa diz assim: um adolescente de 14 anos que pratica vias de fato com alguém, conduta tipificada na lei de contravenções, até aí está certo, a vias de fato não está no Código Penal, está na lei de contravenções. Não comete ato infracional? Comete sim. O que é ato infracional? Todo crime ou contravenção, desde que praticado por um menor de 18 anos. Bravo, são penalmente inimputáveis os menores de 18,
sujeitos a medidas previstas nessa lei, que são medidas de proteção, medida socioeducativa, salvo quando emancipado a partir dos 16, passando a adquirir imputabilidade criminal. Não, gente, não pode misturar a incapacidade civil com a incapacidade penal, tá? Então, quando o indivíduo é emancipado lá pelo Código Civil a partir dos 16 anos, ele tem imputabilidade civil para assinar contrato, para comprar e vender, exercer profissão. Agora, essa emancipação civil não interfere na inimputabilidade penal. Ele continua penalmente inimputável, tá? Não há interferência de uma sobre a outra. E a Charlie diz, é vedada a internação do adolescente antes do trânsito em julgado? Não, pode ter internação sim, antes do trânsito em julgado, de no máximo 45 dias. 38. José foi preso por um agente policial em flagrante delito no instante em que cometia a infração penal. Nesse caso, é correto afirmar o quê? Delta. Caso haja falta de testemunhas da infração, tal fato não impedirá o auto de prisão em flagrante, realmente não impede, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. A testemunha de apresentação, tá? Não é presencial, não presenciou o crime em si, não presenciou a prisão, mas está presenciando a apresentação do condutor que apresenta o preso à autoridade e a questão da legalidade dessa apresentação. Né? O que está errado na alfa? A alfa diz assim, caso José fosse encontrado logo depois com instrumentos que fizessem presumir ser ele o autor da infração, ainda assim não haveria possibilidade do flagrante. Claro que sim. Sim, porque nós temos 3 tipos de flagrante. Flagrante próprio, impróprio e presumido. Este aqui na alfa é o flagrante presumido. Bravo, nos termos do Código de Processo Penal, o flagrante delito somente é verificado quando a gente está cometendo a infração penal ou acabou de cometê-la? Não. Esse é o flagrante próprio. Prisão quando está cometendo ou acabou de cometê-la. Tá, então a alfa é presumido, a bravo é o flagrante próprio, e o impróprio não foi preso quando estava cometendo ou quando acabou de cometê-la, refutando o flagrante próprio, mas foi perseguido logo depois, né, logo após, e de forma ininterrupta. Esse é o flagrante impróprio. E a Charlie, em razão de ter sido preso em flagrante, não é permitido a José prestar fiança em qualquer circunstância? Claro que não. A Constituição Federal, ela diz que ninguém permanecerá preso quando a lei autorizar liberdade provisória com ou sem fiança. 39, sobre a Lei 13.869 de 2019, que fala sobre abuso de autoridade, é correto afirmar o quê? A correta aqui é a alfa. Constitui crime de abuso de autoridade constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da sua função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Um padre, um advogado, um psicólogo, um médico, por exemplo, tá? São as pessoas proibidas de depor e é crime de abuso você constranger a depor sob ameaça de prisão esses profissionais ou esses ministros religiosos e assim por diante, né? Então, essa é a correta. O que está errado na Bravo? Não constitui crime de abuso de autoridade de decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com a lei? Claro que constitui. Sem prejuízo da prisão ser relaxada, que é uma medida processual, tá? Charlie, somente servidores públicos no exercício das funções ou a pretexto de exercê-la podem ser agente do delito previsto na referida lei? Não só servidores públicos, mas membros do Poder Legislativo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Então, notem que não são apenas aquela grande massa de servidores públicos que pode cometer, mas também as altas autoridades, né, os membros de poder também podem cometer o crime de abuso de autoridade. E delta, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, constitui sim crime de abuso de autoridade. E não tem nada a ver essa questão de resguardar a integridade do policial, a identidade do policial, vai cometer crime se não se identificar. 40. José foi flagrado pela autoridade policial cometendo crime de menor potencial ofensivo, ou seja, estamos diante de um caso de G-crime, e a questão que é a correta aqui, não é? Então, olha só,
A correta é a Charlie. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência de menor potencial ofensivo lavrará um termo circunstanciado ao invés de prender em flagrante e encaminhará mediante o juizado, imediatamente ao juizado especial criminal com o autor do fato, a vítima, providenciando requisições e exames periciais necessários. Professores, se não tiver, foi de madrugada, não tem um GCRIM, plantão do GCRIM. Aí se a pessoa se comprometer a comparecer oportunamente no GCRIM, ele vai ser liberado sem pagar fiança, tá? Então, o que está errado na alfa? O autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juízo ou assumir o compromisso de a ele comparecer, se imporá a prisão em flagrante? Claro que não. O termo circunstanciado evita a prisão em flagrante. Mas ou encaminha o indivíduo para o GCRIM, se não tem plantão, não está funcionando, ele tem que se comprometer a comparecer. Bravo, a soltura do preso em flagrante delito por crime de menor potencial ofensivo somente será possível mediante a prestação de fiança. Não, gente, presta atenção. Ó. Se nós estamos falando de fiança, nós estamos falando de um tipo de liberdade provisória. Liberdade provisória com fiança, tem a outra liberdade provisória que é sem fiança, é a liberdade provisória que você não presta ali uma questão pecuniária, você se compromete a comparecer nos atos processuais. Veja, quando a gente fala em liberdade provisória sem fiança ou com fiança, pressupõe que o indivíduo está preso. Tá? E a partir dessa prisão, conceder-se-ia a liberdade provisória. Só que no menor potencial ofensivo, nem preso o indivíduo é, porque no lugar é feito um termo circunstanciado. Então não dá liga esse argumento, não é? Porque em menor potencial, nem preso é, faz um termo circunstanciado e libera, logo não há que se falar em fiança. Não há que se falar em liberdade provisória, porque o indivíduo sequer foi preso. Ele está com a liberdade dele. E delta, em caso de violência doméstica, o juiz não poderá determinar antes do trânsito em julgado da sentença o seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da vítima? Claro que pode. São as medidas, como o nome diz, protetivas de urgência. Veja que o trânsito em julgado vai demorar muito, hein? Vai demorar demais para transitar em julgado. Tem que correr todos os recursos, enfim. Antes disso, pode já decretar o afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência. 41. Sobre as disposições do Código Penal Militar, vamos julgar os itens a seguir. Então, olha só, os três estão corretos. O crime de embriaguez em serviço é um crime de detenção. Na assertiva 2, dormir em serviço é um crime de detenção e as descrições típicas estão corretas e é punível com reclusão também o desacato a superior. A descrição típica está correta. 41 é a delta 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos para a próxima, 42. Queremos a correta sobre o artigo 5º sempre exigido da Constituição Federal. E a correta é a brava. Caso é zelo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, independente dos horários, ou por determinação judicial durante o dia. A bravo está irretocável, copiada e colada da Constituição. A ALF é aquilo que a gente sempre alerta, né? Direito à reunião, gente, não precisa de autorização prévia da autoridade, só avisa, comunica, aviso prévio. E sempre cai na prova que a autorização prévia está errada. A Charlie, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. E aqui está falando que prescreve em 15 anos. Não. E a Delta, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, tá? Então é possível pena de morte no Brasil? Em caso de guerra declarada, sim. 43. Sobre as disposições do Código de Processo Penal Militar, queremos a correta? E a correta aqui é a bravo. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Sim, o crime permanente é aquele que o indivíduo prolonga a consumação por sua vontade, prolongando por consequência o estado flagrancial, tá? Receptação na modalidade ocultar, tráfico na modalidade armazenar, sequestro, extorsão mediante sequestro. O que está errado na alfa? O IPM, apuração sumária do fato, ok, não tem ampla defesa contraditório, que nos termos legais configura crime militar de sua autoria, tendo caráter de instrução provisória, tá? Porque tudo que é refeito no IPM deve ser feito novamente, tudo que é feito no IPM deve ser refeito, feito novamente,
na ação penal sob o crivo da ampla defesa e contraditória, a não ser aquelas provas não repetíveis, né, como o exame de local de crime, por exemplo, ou um exame de corpo de delito. Charlie, é definitiva a prisão que ocorre durante o inquérito ou no curso do processo, ainda que antes da condenação? Gente, aqui ó, vamos pensar. Se é antes da condenação, como que é definitiva a prisão? A prisão definitiva, não é? É aquela depois do trânsito em julgado. Então, as prisões que ocorrem durante o inquérito ou no curso do processo são prisões provisórias, prisões cautelares, preventiva, temporária, por exemplo, tá? Depois da condenação irrecorrível, aí sim que há que se falar em prisão pena definitiva, não é? E Delta, somente os militares poderão prender quem for insubmisso ou desertor? Não, nós vimos que o Código de Processo Penal Penal Militar diz que qualquer do povo pode e o militar deve prender quem esteja em flagrante delito, seja insubmisso ou desertor. Segue a mesma fórmula do Código de Processo Penal Comum. 44. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa. Então não é só álcool. É dirigir também com a capacidade psicomotora alterada por qualquer outra substância psicoativa, como maconha, cocaína, metanfetamina, remédios barbitúricos, enfim, qualquer questão que, qualquer substância que seja psicoativa e atrapalhe ali a capacidade psicomotora. E que cause dependência. É uma conduta que está no CTB. Sim, está no CTB exatamente desse jeito. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Está lá no CTB, ele que é a correta. O gabarito traz como correta alfa, a conduta descrita somente será crime, previsto no CTB, se for constatada a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Notem que a alternativa que está descrita como correta no CTB, ao dizer que somente vai ser o crime se for constatada a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ele está falando só do álcool. E a outra parte do tipo penal? Né? Capacidade psicomotora em razão de influência de outra substância psicoativa que não o álcool. Então, essa questão ela vai ser anulada, porque a alfa diz somente será previsto no CTB esse tipo de constatação que diz respeito exclusivamente ao álcool, desprezando a segunda parte do tipo penal que diz outra substância psicoativa. Então veja, a Bravo está errado porque a conduta descrita será crime e infração administrativas previstas no CTB, qualquer que seja a concentração de álcool por litro de sangue. Não, porque o álcool traz ali o parâmetro, né? A Charlie, em se tratando de conduta criminosa, a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência somente poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico ou exame clínico, que é o médico olhando, né, os sinais de entorpecência. Não, depoimentos policiais, filmagens podem comprovar também. Então, tá errada a Charlie também e a Delta tá errada, né? A conduta descrita somente será infração administrativa prevista no CTB se for constatada a concentração igual ou superior a 9 decigramas. Aí ele já fala de infração administrativa, enfim. Bom, essa parte somente torna a alfa errada, né? Então não tem questão correta aqui, não tem alternativa correta. Lembra da nossa aula? Ó? A constatação ela pode ser por álcool, sangue 6, lembra? Um acetão? Igual ou superior a 6, ou ar alveolar 0,3, igual ou superior a 0,3, que são critérios específicos para o álcool, e dependem do acusado fornecer material orgânico, ou sangue, ou ar do pulmão. O acusado não é obrigado a produzir provas contra si. Só que a constatação pode ser de outra substância psicoativa. E a questão fala que somente vai configurar se for assim, ó, por álcool. Não, e as outras substâncias psicoativas? Método para verificar se está sob influência de alguma substância que não sabe se é álcool ou não. Pode ser maconha, metanfetamina, enfim, cocaína, e que estaria comprometendo sua capacidade psicomotora, verificável por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, essa
alteração da capacidade psicomotora aplicável a qualquer substância psicoativa, inclusive o álcool, quando acusado se recusa a fornecer o sangue ou o ar alveolar, tá? Então o tipo penal esqueceu essa segunda parte, a questão, né, que o gabarito diz que é correta, esqueceu a segunda parte aqui do tipo penal. Ó, o 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Aí o parágrafo 1º diz: as condutas previstas no caput serão constatadas por 1. Concentração igual ou superior a 6 dg de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 3 mg de álcool por litro de ar alveolar. Isso é específico para o álcool e quando o indivíduo aceita fornecer material orgânico. Só que aí a alfa que está constando como correta, né, mas está errado também, ela fala só pode ser assim. E o inciso 2? As condutas previstas no caput serão constatadas por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora, que são outras substâncias que não se sabe ser o álcool. E pode ser inclusive o álcool quando o indivíduo não quer fornecer o material. Aí vai fazer um exame clínico, sem que ele forneça ar, sem que ele forneça sangue, o médico no exame clínico pode constatar. E não só por exame clínico, exame toxicológico, exame de dosagem, não é? Olha só o STJ. STJ. Importa assinalar que o delito foi praticado sob a égide da Lei 12.760 de 2012. Assim, não há reparo a ser feito no aresto impugnado, pois a jurisprudência da STJ se firmou no sentido de que, com o advento da Lei de 2012, que modificou o 306 do CTB, foi reconhecido ser decipienda desnecessária a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Precedentes: a corte local asseverou que a embriaguez se encontra demonstrada pelo depoimento policial e pelo atestado médico que o confirmou. Então não é só pelo exame de dosagem de álcool. Primeiro, até porque tem outras drogas. Segundo, se ele não forneceu material, ainda que seja álcool, depoimento policial, exame clínico, assim por diante. Então essa questão vai ser anulada. 45. A violência doméstica contra a mulher, infelizmente, é uma realidade que todos os dias aterroriza mulheres brasileiras. Muitas mulheres não são capazes de se libertar dessa situação por medo ou dependência emocional ou dependência econômica dos parceiros. Qual é a correta segundo a Lei Maria da Penha? A correta é a Bravo, é direito da mulher em situação de violência doméstica familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados. Bom, o que está errado na ALF? Ele diz que a Lei Maria da Penha só menciona a violência física e sexual expressamente? Não, gente. A Lei Maria da Penha traz, além da violência física e sexual, que são mais clássicas, né, a violência patrimonial, a violência psicológica, não é verdade? Então, presta bem atenção que temos ali a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, tá? Muita atenção. Também se prevê a violência moral, né? Moral, violência psicológica, física, sexual, patrimonial. Charlie, inquirição da mulher em situação de violência doméstica quando se tratar de crime contra a mulher obedecerá, dentre outras, à diretriz de garantir o contato direto da mulher e seus familiares e testemunhas com o investigado para acariar? Não, né, gente? Ao contrário, é evitar esse contato para evitar revitimização, para evitar vitimização secundária, para evitar que ela seja, a vítima seja, as testemunhas sejam coagidas. Delta, verificada a existência do risco atual à vida da mulher em situação de violência doméstica, o agressor somente poderá ser afastado do lar, em qualquer hipótese, por ordem judicial. Não! A lei diz, se não tiver juiz na comarca, o delegado pode. Se não tiver delegado na comarca, o policial pode. O policial militar, por exemplo, ele pode também, tá? E depois, logicamente, o delegado ou o policial militar, não havendo delegado policial militar, ele concedendo essa questão do afastamento do lar, vai passar por uma homologação judicial, tá? Próxima, sobre o RD.
queremos a correta aqui, não é? E a correta é a Bravo. As transgressões disciplinares são classificadas de acordo com a gravidade, grave, média e leve. Não vamos nos esquecer que as transgressões genéricas, elas, por serem genéricas, não têm a gravidade do lado, né? Então, como que vai ser definido? Se for atentatório contra os direitos humanos, contra o Estado, as instituições ou de natureza desonrosa, essas transgressões genéricas serão graves, e não configurando esses três requisitos de gravidade, a autoridade disciplinar, né, do capitão para cima até o governador, é que vão definir se é leve ou média, justificando. Então aqui a Brava está falando somente das transgressões específicas. A Alfa diz: a transgressão disciplinar é a infração criminal? Não, gente. Transgressão disciplinar é administrativa. Charlie, não constitui transgressão disciplinar dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança das pessoas, desde que haja mais de um policial? Pode ter 1000 policiais. Se você nesse serviço dormir, além de transgressão, é crime. E delta, sanções disciplinares aplicadas aos militares do Estado, independente do posto, graduação ou função que ocupe, são detenção, demissão e expulsão apenas? Não. Gente, e a advertência, e a repreensão, e a proibição de uso de uniforme disciplinativo, e a RAD, não é? A permanência disciplinar tem muito mais de transgressão aí. A questão 47 é sobre normas internas, não pode ficar nessa aula pública. Essa aula pública são apenas matérias jurídicas de direito. Então, como que você faz para acessar a correção das questões sobre normas internas? Você vai acessar o meu site, www.metodofabionacarrarada.com.br. Segundo passo, vai se inscrever no grupo do Telegram e vai receber lá no Telegram o link fechado, você policial militar, para acessar a parte de normas internas, conhecimentos profissionais. A questão 48 também é normas internas, regulamento de uniformes. Acesse ali o meu site, fabionacarrarada.com.br, inscreva-se no grupo do Telegram, que é lá que eu vou mandar o link fechado só para policiais militares poderem acessar. Voltando, 49, José foi flagrado por agente policial consumindo cigarro de maconha. No mesmo local foram identificadas 2 mudas plantadas de cannabis sativa para fins de confecção de cigarro de maconha apenas para consumo próprio recreativo de José. Então a norma deixa bem claro que tanto o cigarro pronto quanto as mudas são para uso próprio recreativo do José. E aí, de acordo com a lei de drogas, é correto afirmar o quê? É correto afirmar, delta, que o consumo e o plantio de maconha para uso próprio com fins recreativos continuam sendo crime, fato típico antijurídico, embora não sejam mais puníveis com pena privativa de liberdade, não é? É advertência. Notem que nós temos outros crimes, por exemplo, o crime militar, de exercício de comércio por oficial, que não tem pena privativa de liberdade, não é? É suspensão do exercício do posto, por exemplo. Então, o fato de não ter pena privativa de liberdade como sanção, né, como preceito secundário do crime, não desnatura não o desnatura como fato típico antijurídico. Então, continua sendo crime, mas não tem pena privativa de liberdade. Então, na alfa, diz que não é mais considerado crime? É sim. Na Bravo, o consumo de maconha para uso próprio com os fins recreativos não é mais considerado crime? É considerado crime. E a Charlie fala que é de detenção de 6 meses a 1 ano. Não. Desde a edição da nova lei de drogas em 2006, que o uso pessoal e o plantio, o cultivo para uso pessoal, não tem pena privativa de liberdade. 50. Paulo, um cidadão que possui registro regular de posse de arma foi flagrado na via pública por um policial portando arma de fogo desmuniciada, de uso permitido e devidamente registrada em seu nome, quando se dirigia de sua casa para o escritório. No caso, sobre a possibilidade de transitar com sua arma nas ruas, o que é correto afirmar? Então, olha só. Bravo, a posse regular de arma de fogo não presume a autorização para porte de arma de fogo que deve ser concedida pela Polícia Federal. Então vamos lá, posse de arma de fogo é intramuros, é na casa ou então no local de trabalho, e isso se a pessoa for
tiver ali uma função de gerência no local de trabalho. Então, a posse é intramuros, na casa ou no local de trabalho. E a posse de que depende apenas o certificado de registro de arma de fogo não presume autorização para porte, ou seja, extramuros, via pública, circular com a arma de fogo. Para circular com arma de fogo, além do certificado de registro de arma de fogo, precisa de uma outra autorização, que é o porte de arma de fogo, que é concedida pela Polícia Federal em regra, em determinados casos, que faz a gestão do SINARM, né, Polícia Federal, em determinados casos pelo SIGMA, pelo Exército Brasileiro, tá? Então vamos lá, a alfa, ela diz: a posse regular de arma de fogo presume a autorização para o porte em todo o território? Não presume, gente. Quer sair da casa ou do local de trabalho com arma de fogo, tem que ter, além do CRAF, certificado de registro, o porte de arma. Charlie, a concessão de autorização para porte de arma de fogo é de competência da Polícia Civil? Não, gente. É da Polícia Federal. E Delta, a autorização para porte de trânsito de arma de fogo deverá possuir eficácia territorial e temporal ilimitada? Não. Primeiro, quando a lei fala em porte de trânsito que exige a guia de tráfego, ela fala só do CAC, do caçador, atirador, colecionador. E diz que tem que ser do local de depósito da arma até o local de tiro desportivo, se for ali um atirador. Ou do local de depósito até o local de abate, se for de caça, se for caçador. Ou então, colecionador até o local de exposição, por exemplo, não é? E não é ilimitado nem temporal e nem territorialmente. A questão 51 a 59, elas versam sobre normas internas. Então, para assistir essa aula, se inscreva lá acessando o meu site metodofabionacarada.com.br, acessa o site, entra no grupo do Telegram e lá no grupo do Telegram você vai receber o link fechado. Questão 60, que é de direito: Maria, menor de 13 anos de idade, manteve consensualmente relação sexual com seu namorado José, de 18 anos, e de acordo com o Código Penal e com todas as jurisprudências, STJ, enfim, pacificado que, sendo menor de 14, é vulnerável, independente de consentir, independente de já ter uma vida sexual ativa, independente de ter uma relação duradoura com a pessoa, não importa, vai ser estupro de vulnerável. Então a correta é achar: o José cometeu estupro de vulnerável, independente do consentimento da vítima, ou de Maria já ter tido relações prévias com outra pessoa, ou de estar namorando com o próprio José. Nada disso importa, é estupro de vulnerável, é uma violência presumida, não é? Na alfa, o consentimento da Maria não exclui a ilicitude, não é? A brava, a conduta de José somente seria qualificada como estupro de vulnerável caso Maria não tivesse mantido relações sexuais prévias com outra pessoa. Não importa, tá bom? Vida sexual pregressa, se está namorando ou não, se gosta, se é apaixonada, não importa. A pessoa não tem idade para discernir. E Delta, o crime de estupro de vulnerável somente ocorre quando há violência ou grave ameaça? Não. Muito pelo contrário, né? Não tendo violência ou grave ameaça, já configura o delito, e se houver, haverá ali agravantes. Na revisão, nós fizemos 3 questões sobre especificamente essa questão do consentimento do vulnerável, de vida pregressa sexual do vulnerável, de ter uma relação duradoura com o estuprador de vulnerável. Nada disso importa, vai configurar o delito. E aí, gente, olha só. Para a resolução das questões 47 e 48 e das 51 a 59, que são normas internas, façam aquele procedimento, vai no site, inscreva-se no Telegram, você vai receber lá o link fechado, e fica nesta aula agora que nós estamos encerrando a parte de direito, que é uma parte pública, não é? É uma parte pública,
e a parte da 47, 48, 51 a 59 faremos nessa aula apartada. Então esperamos que você tenha ido muito bem, você que participou ali da plataforma da Mike School, né, junto comigo, em Direito, Conhecimentos Profissionais, Normas Internas, professor Fábio Nacarada, Matemática, Raciocínio Lógico com o professor Ricardo Narliche e Português com a professora Juliana de Cássia. É isso aí. Você que fez a prova, deixa aí dá um like, né, não esqueça do like, e deixa também a impressão ali nos comentários. Até mais.